Álcool faz mal, cigarro faz mal, fala. E esses alimentos aqui, por que estão aqui e ninguém põe um rótulo lá que faz mal para o cérebro? O consumo de alimentos ultraprocessados é, sim, algo totalmente associado com o aumento de risco de doenças, sejam doenças neurodegenerativas ou depressão, né, alterações neurológicas, psiquiátricas. Isso porque, né, a composição desses alimentos, né? Gordura trans, gordura saturada, glutamato monossódico, aditivos químicos que alteram a microbiota intestinal, sensibilizam o sistema imunológico. Não tem, É uma cascata de erros. É uma bomba que vai gerar um processo inflamatório. Além disso, a pessoa que consome esses alimentos, ela acaba deixando de consumir algum alimento saudável. Então, a gente tem a falta dos nutrientes que deveriam estar presentes naquela refeição e que foram substituídas por algo que não é nem inútil, é algo danoso. É um produto alimentício, não é um alimento. Não, eu não entendo como é que isso é liberado, né? Tem alguns alimentos que até o meu filho... Polêmica. Não. O meu filho mais velho, eu vou no supermercado com ele olha assim o rótulo dos produtos e fala: como que vendem isso, mãe? Eu, muito bem, esse eu treinei. Foi bem criado. Porque é um show de horrores a composição dos alimentos. E aí não é à toa que a gente tá como tá. Mas ninguém fala para a pessoa, né? Imagina, as crianças, então, eu vejo que quanto mais novinhas, pior o hábito hoje em dia. E aí já vem naquela fase de neurodesenvolvimento, a fase de, né, que o cérebro está se desenvolvendo, que estímulo, que substância chega no cérebro dessas crianças. E aí, infelizmente, hoje é TDAH, é um montão de transtornos que eu afirmo, a gente não seria dessa forma se houvesse uma alimentação adequada na gestação, porque a gestação, a mãe, a alimentação da mãe... já está ali no desenvolvimento. Com transtorno de espectro autista, TDAH, esquizofrenia, estão muito relacionados a situações da gestação, cuidado da mãe. E aí depois, a primeira infância, enfim, até os 20 anos de idade, eu sou nervosa. Eu olho para meus dois filhos, que são ainda menos de 20 anos, ai meu Deus, está comendo isso, a mãe já fica louca. Então, eu fico preocupada, porque isso não é achismo, isso é a ciência mostra. E continua. Né? Então, a gente, álcool faz mal, cigarro faz mal, fala. E esses alimentos aqui, por que estão aqui e ninguém põe um rótulo lá que faz mal para o cérebro? Engorda. Acho que um alimento fazer mal, aí engorda. O engordar é só um detalhe que às vezes nem me preocupa tanto. Não é tão assim. Mas interessante você estar falando uma coisa, assim, e teve uma coisa cruel com as crianças que começaram a botar nos biscoitos mais atrativos, personagens, e botava assim, enriquecido com vitaminas e não sei o que, não sei o que lá, que não serve para nada, aquele enriquecimento, entendeu? Não, como uma banana que é 30 milhões de vezes melhor. Exatamente. Não serve para nada. Eu digo que é para dar uma minimizada, um falso aspecto de que falsa garantia que aquilo não fará mal. E é uma coisa mesmo colocada, idealizada, igual as propagandas que tinham do cigarro. E é muito mais fácil no mundo corrido que a gente tem ir ali naquele mercado e comprar o estoque daquele biscoitinho que mostra lá cheio de vitaminazinhas. Exatamente. Né? E era muito mais fácil você botar uma banana ali na merenda da criança. Isso, mas a criança não gosta e vai a praticidade. E, enfim, a gente falei, né, no slide anterior sobre a neuroinflamação e o aumento do neurotransmissor, o glutamato, que o glutamato é um neurotransmissor extremamente importante. E o glutamato em excesso, ele liquida a atenção e a concentração. Tira o piora seu foco. Muito. Quem já tem TDAH, piora horrores. Piora. Né? Irritabilidade, agressividade, aumento da percepção de dor, alterações de sono, tudo vem com excesso de glutamato. E os aditivos químicos dos alimentos, em especial o ácido benzoico, se você olhar no rótulo, tudo tem ácido benzoico. O ácido benzoico aumenta o teor de glutamato do sistema nervoso central. Muito, né? Assim como os adoçantes artificiais, em especial o aspartame. E ainda há quem consuma produtos diet. Produtos diet não deveriam existir. Né? Então, você tem o aspartame aumentando o nível de glutamato. Então, a pessoa tem um hábito, né, pró-inflamatório, consumo de aditivos químicos, aumenta o glutamato do sistema nervoso central, não tem como você ser saudável.
Só que, mas eu como isso há um ano e não sinto nada. Eu falo, aguarde. Aguarde. E verás. Infelizmente, uma hora, um boleto para pagar, ele chega. E chega, às vezes, de forma aguda, né? É. Assim, sem dar tempo de reestruturar tudo, né? Aí vamos tomar um antidepressivo. E pronto. Ou um anti-inflamatório, ou para melhorar a vascularização. Mas se você não melhora o sistema inflamatório ativado, você está dando mais comando para aquelas células rodarem tudo errado. E produzir mais glutamato, diminuir o fator de crescimento. É uma cascata. É parar, pensar e se reorganizar com tudo. Né? Eu sempre digo, a gente tem 4 pilares muito importantes que se a gente viver esses 4 pilares, eu acho que a gente tenta começar a se encontrar de novo, a errar menos. Que é o primeiro grande pilar, alimentação. E quando a gente fala em alimentação, isso já é de muito tempo. É alimentação de qualidade, não é a quantidade que você come. Segundo pilar muito importante, exercício físico. Terceiro, você buscar uma orientação, que é a base. Terapia, um acompanhamento com um médico que trabalhe toda essa orientação, porque você não é obrigado a entender tudo. Então, encontrar um profissional da saúde. Então, a gente coloca, às vezes eu coloco ali, nossa, você me ajudou tanto. Não sou eu só dei o caminho para você. Está na hora de você parar. Procura um ginecologista, procura um urologista. Uma nutricionista. Há pouco tempo agora a gente esteve aqui com um urologista e a gente fala sempre assim, a saúde da mulher, todo ano você tem que fazer. E ele falou assim, é tão importante o homem também procurar. Tudo isso está baseado no quê? Na alimentação. Para você ter essa alimentação de qualidade, tem que ter uma nutricionista para te orientar. E por último, o relaxamento. E esse relaxamento é esse buscar com várias coisas. O que te relaxa? É uma respiração? É uma leitura de um livro? É o seu momento com você. Então, eu acho que se a gente pega a básica aqui, você começa a ter um caminhar melhor. Mas eu acho, porque tinha muito essa coisa de ir ao nutricionista, porque estava com sobrepeso. Que é só para emagrecer. Muito mais que não, isso. É muito além. É muito mais que isso. Muito, eu acho lindo. Você não precisa nem adoecer para ir ao nutricionista. Deveria, ser ao contrário, é isso que eu tô falando. Deveria ser a prevenção desde sempre, né? Eu acho lindo os pacientes chegam. Ai, Daniela, eu vim aqui, eu não tenho nada. Eu mas eu quero que você cuide do meu cérebro. Coisa linda. Eu adorei. Isso é uma coisa linda. Eu Até amo. porque o que faz bem pro cérebro faz bem pro organismo todo. É tudo a mesma claro, coisa. Com pequenas variações. Isso. Mas nunca vi uma coisa que faz bem pro cérebro, faz bem pro coração, que não faz bem pro resto. Não tem como. A nutricionista antigamente era, e você tá com colesterol alto, vai nela. Você quer emagrecer, vai nela. Ah, você é diabético, vai nela. Só que é muito além disso. A gente tem que criar esse hábito. A gente tem que tentar ir na nutricionista muito antes de uma doença aparecer. Isso. Exatamente.